O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 376. Lição sobre a salvação operada pelos santos e condenação do templo corrompido. Valtorta descreve a visão do dia 4 de fevereiro de 1946. Muitos discípulos e discípulas receberam a licença de partir, de volta para as casas onde se hospedavam, ou retomando os caminhos pelos quais eles tinham vindo. Numa tarde esplêndida deste abril, que já vai adiantado, ficam na casa do Lázaro os discípulos verdadeiros e propriamente ditos, e particularmente os mais dedicados à pregação. Entre eles estão os pastores como Hermes e Estevão, o sacerdote João, Timoneu, Hermasteu, José de Emaús, Salomão, Abel de Belém da Galiléia, Samuel e Abel de Corozaim, Ágabo, Azer e Ismael de Nazaré, Elias de Corozaim, Filipe de Arbela, José, barqueiro de Tiberíades, João de Éfeso, Nicolau de Antioquia. Das mulheres ficam, além das discípulas conhecidas, Anália, Dorcas, a mãe de Judas, Mirta, Anastásica, as filhas de Filipe. Não vejo mais Miriam de Jairo, nem o próprio Jairo. Talvez já tenham voltado para casa onde estavam hospedados. Estão caminhando devagar pelos pátios, ou então pelo terraço da casa, enquanto ao redor de Jesus, que está sentado ao lado da caminha de Lázaro, estão quase todas as mulheres e todas as antigas discípulas. Estão ouvindo Jesus que fala com Lázaro, descrevendo os lugares por onde passaram nas últimas semanas antes da viagem para a Páscoa. Chegaste justamente a tempo de salvar o pequenino, comenta Lázaro depois da narração sobre a salvação do filho de Dorcas de Cesareia de Filipe, referindo-se à mulher que estava dormindo, ao lactente que estava agora dormindo feliz nos braços maternos. E Lázaro acrescenta: é um belo menino, muito bonito, mulher, tu me deixas vê-lo de perto? Dorcas se levanta e, silenciosa, mas triunfalmente, estende o seu filho para a admiração do doente. É um belo menino, muito bonito. O Senhor o proteja e o faça crescer são e santo. E também fiel ao seu Salvador. Se assim não tivesse de ser, eu quereria morto mesmo agora. Tudo menos um salvado ser ingrato ao Senhor. Diz Dorcas firmemente, voltando ao seu lugar. O Senhor chega sempre a tempo de salvar, diz Mirta, mãe de Abel de Belém. O meu não estava menos perto da morte? E de que morte? Que hora tremenda! Mirta empalidece ainda só de recordar. Então virá o tempo. Então virás em tempo também para mim, não é verdade? Para dar-me a paz, diz Lázaro, acariciando a mão de Jesus. Mas não estás um pouco melhor, meu irmão? Pergunta Maria Madalena. Tu me pareces mais aliviado desde ontem. Sim, e eu mesmo estou admirado disso. Talvez Jesus... Não, meu amigo. É que eu estou derramando sobre ti a minha paz. Tua alma está saturada dela e isso diminui o sofrimento dos membros. Mas é um decreto de Deus que tu sofras. E morra, dize-o logo, pois bem seja feita a sua vontade como tu ensinas. A partir deste momento não pedirei mais a cura nem alívio. Eu tenho recebido tantas coisas de Deus. Ele olha involuntariamente para Maria, sua irmã, que é justo que eu lhe dê em troca de tudo o que eu recebi a minha submissão. Faze-o ainda mais, meu amigo.
Muita coisa já é sermos resignados e sofrermos a dor, mas tu dás ao que fazes um valor ainda maior. Qual é, meu Senhor? Oferecê-lo pela redenção dos homens. Eu também sou um pobre homem, mestre, e não posso aspirar a ser um redentor. És tu que diz. És tu quem o diz, mas está errado. Deus se fez homem para ajudar os homens, mas os homens também podem ajudar a Deus. As obras dos justos estarão unidas às minhas obras na hora da redenção. Dos justos que morreram há séculos, dos que agora estão vivos, ou dos futuros. Tu une as tuas, as deles, desde agora. É tão belo unir-se com a bondade infinita, ajuntar a ela o que pudermos dar da nossa bondade limitada e dizer: eu também estou cooperando, ó Pai, para o bem dos irmãos. Não pode haver amor maior para com o Senhor e para a salvação eterna de nossos irmãos. Salvarem-se eles por si mesmos é pouco, é o mínimo de santidade. Belo é salvar, entregar-se para salvar, atiçar o amor até que ele se transforme numa fogueira imolada para salvar. Aí, então, é que o amor é perfeito, pois muito grande será a santidade de quem é generoso. Como é belo tudo isso, não é verdade, minhas irmãs? Diz Lázaro com um sorriso sonhador em seu rosto já definhado. Marta, comovida, dá com a cabeça sinal de confirmação. Maria Madalena, que está assentada sobre uma almofada aos pés de Jesus, em sua postura habitual de humilde e ardente adoradora, diz: talvez seja eu a causa dos sofrimentos do meu irmão. Dize-o a mim, Senhor, para que minha aflição seja completa. Lázaro exclama: não, Maria, não. Eu devia morrer disso. Não fiques metendo flechas no meu coração. Mas Jesus, extremamente sincero, diz: é certamente que sim. Eu percebi no bom irmão em suas orações e em seus sobressaltos, mas isto não te deve causar uma angústia que pese demais. Pelo contrário, deve dar vontade de te tornares cada vez mais perfeita, ao veres o que custas. E enche-te de alegria, porque Lázaro tendo te arrebatado ao demônio. Não eu, mas tu, mestre. Não foi o Lázaro. Não eu, mas tu, mestre. Por ter te arrebatado ao demônio, mereceu de Deus um prêmio futuro, por causa do qual haverão de falar dele os povos e os anjos. E como haverão de falar de Lázaro, também falarão de outros, especialmente de outras que arrebataram a Satanás sua presa, com o seu heroísmo. Quem são? Quem são? Perguntam curiosas as mulheres e talvez todas estejam esperando que sejam elas, uma por uma. Maria de Judas não fala, mas olha para o mestre. Jesus também olha para ela. Poderia iludi-la, mas não faz. Não a humilha, mas não a ilude. Ele responde a todas: vós ficareis sabendo no céu. A sempre angustiada Maria, mãe de Judas, pergunta: e se uma não consegue, ainda que o queira, qual vai ser a sua sorte? Vai ser a sorte que sua alma boa merece. O céu. Mas, ó Senhor, uma esposa, uma irmã, uma mãe que não conseguisse salvar aqueles que ela ama e os visse ser condenados, poderia ter o paraíso estando no paraíso, não achas? Tu que ela não terá nunca mais alegria, porque a carne de sua carne e o sangue de seu sangue terão merecido condenação eterna. Eu penso que ela não poderá gozar lá, vendo que ela amou sofrer penas atrozes, vendo quem ela amou sofrer penas atrozes. Estás errada, Maria. A visão de Deus, a posse de Deus no céu são fontes de uma felicidade tão sem limites que não é possível haver pena para os bem-aventurados lá no céu. Sempre agindo com atenção na obra de ajudarem ainda os que podem ser salvos,
Eles não sofrem mais por causa dos que foram afastados de Deus, e portanto afastados também deles que já estão em Deus. A comunhão dos santos é para os santos. Mas se ajudam aos que ainda podem ser salvos, isto é sinal de que estes que estão sendo ajudados ainda não são santos. É o Pedro que fala, me perdoa, pensei que fosse ela que estava continuando. Mas se ajudam aos que ainda podem ser salvos, isso é sinal de que estes que estão sendo ajudados ainda não são santos, objeta Pedro. Mas eles têm vontade de serem. Os santos de Deus ajudam até nas necessidades materiais, a fim de fazerem passar os seus ajudados de uma vontade passiva a uma ativa. Tu me compreendes? Sim e não, mas aqui um exemplo, se eu estivesse no céu e visse, suponhamos, um movimento fugaz de bondade em Eli, o fariseu, por exemplo, o que eu faria? Usaria de todos os meios para aumentar os seus movimentos bons. E se não desse resultado, o que faria depois? Depois, quando ele fosse condenado, tu não mais te interessarias mais por ele. E se, como ele está agora, ele estivesse completamente digno de condenação, mas fosse querido por mim, uma coisa que não acontecerá nunca, que deveria eu fazer? Antes de tudo, fica sabendo que há perigo de tu te condenares, uma vez que dissestes que não o tens, nem o terás como querido. Depois fica sabendo que se estivesses no céu unido intimamente com a caridade em pessoa, rezarias pela salvação até o momento do seu julgamento. Por sua salvação até o momento do seu julgamento. Pois haverá espíritos que serão salvos até no último momento, depois de uma vida inteira de orações feitas por eles. Entra um servo dizendo: Manaém chegou, ele quer ver o mestre. Que ele venha, certamente tem coisas sérias a dizer. As mulheres mais discretas se retiram e os discípulos as acompanham. Mas Jesus chama de volta Isaque, o sacerdote João, Estevão e Hermes, Matias e José, que são pastores discípulos. É bom que saibais vós também que sois discípulos. Explica ele. Manaém entra e faz uma inclinação. A paz esteja contigo, saúda-o Jesus. A paz esteja contigo, mestre. O sol já está se pondo, que o primeiro passo do sábado seja para ti, meu Senhor. Tiveste uma boa Páscoa? Boa, nada de bom pode haver. Onde estão Herodes e Herodíades? Acho que terei comido o cordeiro pela última vez estando com eles, ainda que me custe a morte, não ficarei mais por mais tempo com eles. Acho que cometes um erro. Pode servir ao mestre ficando objeto Iscariotes. Isto é verdade, e é aquilo que me tem até agora me segurado. Mas que nojo! Poderia me substituir Cusa. Bartolomeu lhe faz observar. Cusa não é Manaém. Cusa é... Sim, ele fica em cima do muro. Não denunciaria nunca o patrão, mas você é verdadeiro. Isto é verdade. É verdade o que dizes. Cusa é cortesão. Sofre o fascínio da realeza. Que estou dizendo? Da lama real. E até lhe parece ser rei por estar com o rei. E treme só em pensar em perder os favores reais. Na outra tarde, ele estava como um cão moído por pancadas, quando, quase rastejando, ele apareceu diante de Herodes, que o tinha mandado chamar depois de ter ouvido os queixumes de Salomé, que foi expulsa por ti. Cusa estava... isso aqui é Manaém falando. É Manaém, tá? Não é Jesus, não. Pensei que fosse Jesus, perdão. É porque não tá falando quem tá falando. Isto é verdade o que diz. Cusa é cortesão, sofre o fascínio da realeza. Que estou dizendo? Da lama real. E até lhe parece ser rei por estar com o rei, e treme só de pensar em perder os favores reais. Na outra tarde, ele estava como um cão moído por pancadas, quando, quase rastejando, ele apareceu diante de Herodes, que o tinha mandado chamar depois de ter ouvido os queixumes de Salomé, que foi expulsa por ti. Cusa estava em um momento bem difícil. O desejo de livrar-se daquilo a qualquer custo, talvez até te acusando, tirando-te a razão, era o que estava escrito em seu rosto. Mas Herodes só queria rir por detrás da mocinha, da qual ele já tem náuseas, assim como tem náuseas da mãe dela.
E ele ria como um doido ao ouvir Cusa repetir as suas palavras. Ele repetia, suaves, suaves demais para esta jovem, e disse uma palavra tão obscena que eu não a repito. Ele devia pisar nela, no seu seio frenético, mas ele ter-se-ia contaminado e ria. Depois, ficando sério, disse, mas a afronta merecida pela fêmea não é permitido pela coroa. Eu sou magnânimo, e é a ideia fixa dele ser isso. E posto que ninguém lhe dá este título, ele dá a si mesmo. E perdoa o Rabi, porque ele disse a Salomé o que é verdade. Mas eu quero que ele venha à corte, para eu perdoá-lo completamente. Quero vê-lo, quero ouvi-lo e fazê-lo operar milagres. Que ele venha e eu me farei seu protetor. Assim ele dizia na outra tarde, e Cusa não sabia o que dizer, porque tu não podes certamente atender os desejos de Herodes. Hoje ele me disse, tu certamente vais a eles, dize-lhe a minha vontade. E eu a digo, mas já sei qual vai ser a resposta. Mas dize-o a mim, a fim de que eu lhe possa transmitir. Não! E é um não que parece um raio. Não estarás criando para ti um inimigo forte demais? Pergunta Tomé. E até um carrasco. Mas não posso responder senão assim. Não! Ele irá nos perseguir. Oh, dentro de 3 dias não se lembrarás de mais nada. Manaém que disse, agora é Manaém. Oh, dentro de 3 dias ele não se lembrará de mais nada, diz Manaém sacudindo os ombros e acrescenta. Prometeram levar-lhe umas dançarinas. Elas devem chegar amanhã, mas ele se esquecerá de tudo. O servo está de volta. Patrão, estão aí Nicodemo, José, Eleazar e os outros fariseus e cabeças do sinédrio, querem saudar-te. Lázaro olha para Jesus interrogativamente. Jesus compreende. Que venham, eu os saudarei com prazer. Depois que entram José, Nicodemos, Eleazar, aquele justo do banquete de Israel, João, aquele do banquete acontecido há tempo, e o de José de Arimateia, um outro que eu ouço chamar pelo nome de Josué, outro chamado Filipe, outro Judas e um último Joaquim. As saudações parecem não ter fim, ainda bem que a sala é ampla, pois senão, como haveriam de fazer todas aquelas inclinações e dar tantos abraços, vestidos como estavam, com todos aqueles mantos? Mas por mais que ela seja ampla, fica tão cheia que os discípulos têm que sair um por um em fila. No fim ficam somente Lázaro com Jesus, talvez também nem lhes pareça que estão debaixo do foco de muitas pupilas cinebritas. Soubemos que estava em Jerusalém, ó Lázaro, e viemos. Diz o que tem o nome de Joaquim. E eu com isso sinto admiração e alegria. Há pouco eu nem me lembrava mais do teu semblante. Diz Lázaro um pouco irônico. Mas, sabes, sempre eu queria vir, mas tu havias desaparecido. Mas não parecia que assim fosse, porque de fato é muito difícil que se vá ao infeliz. Não, não digas isso, nós estávamos respeitando teu desejo. Mas agora que, não é verdade, Nicodemos? Sim, Lázaro, são os últimos amigos que estão de volta também para ouvir as tuas notícias e para venerar o Rabi. Que notícias me trazes? As de sempre, coisas conhecidas de todos no mundo, né? É isso. Dá uma olhada de soslaio para Jesus que está sentado em sua cadeira um pouco absorto. Como estáis todos juntos hoje, se já acabou de passar o sábado? Houve aqui uma reunião extraordinária. Hoje, qual a razão que houve tão urgente? Os que tinham chegado olham maliciosamente para Jesus, mas ele está absorto em seus pensamentos. Houve muitos motivos, respondem depois. E eles não se relacionam com o Rabi? Sim, Lázaro, também com ele, mas também um grave acontecimento esteve sendo julgado, enquanto as festas nos conservaram todos juntos na cidade, explica José de Arimateia. Um fato grave, qual foi? Um erro de juventude, sim, uma feia discussão, porque Rabi, escuta-nos.
Estás entre pessoas honestas, ainda que não sejamos teus discípulos, mas também não somos teus inimigos. Lá na casa de Ismael, tu me disseste que eu não estou longe da justiça. Diz Eleazar. É verdade, eu o confirmo. E eu te defendi no banquete do José indo contra Félix, de João. Sim, também isso é verdade. Estes pensam como nós. Hoje fomos chamados para decidir e não estamos contentes com o que se decidiu, porque venceram os outros que estavam contra nós. Tu que és mais sábio do que Salomão, escuta e julga. Jesus sonda com seu olhar profundo e depois diz: Falai. Podemos estar seguros de que ninguém nos está ouvindo, pois se trata de uma coisa horrível, diz aquele que se chama Judas. Fecha a porta e baixa o toldo, que ficaremos no sepulcro, responde-lhe Lázaro. Mestre, ontem cedo, tu disseste a Eleazar de Anás que não se contaminasse por nenhum motivo. Por que foi que o disseste? Pergunta Felipe. Porque tinha de dizer-lhe. Ele se contamina, mas não eu. Os livros sagrados dizem isso. É verdade, mas como sabes que ele se contamina? Por acaso a menina te terá falado antes de morrer? Pergunta Eleazar. Qual menina? Aquela que morreu depois da violência e com ela também a mãe. E não se sabe se foi a dor que as matou ou se elas se mataram, ou se foram mortas com veneno para que não pudessem falar mais. Eu não estou sabendo de nada disso. Eu estava vendo a alma corrompida do filho de Anás. Senti o fedor dela e falei outra coisa eu não sabia nem estava vendo. Mas o que foi que aconteceu? Pergunta Lázaro interessado. Aconteceu que Eleazar de Anás viu uma menina, filha única de uma viúva, e a atraiu com o pretexto de arranjar-lhe trabalho, pois elas, para viverem, faziam trabalhos de confecção de vestes, e ele abusou dela. A menina morreu 3 dias depois, e com ela também a mãe. Mas antes de morrer, apesar das ameaças que receberam, disseram tudo ao único parente. E ele foi a Anás levar-lhe acusação, e não contente com isso, disse a José, a mim e a outros. Anás o mandou prender e pôr na cadeia. De lá ele ou irá para a morte, ou não ficará mais livre. Hoje Anás quis saber o que pensamos a respeito disso. Diz Nicodemos. Não teria feito se não houvesse sabido que não o soubessem ainda. Diz entre dentes José. Mas sim, afinal, com uma votação mascarada, com uma simulação de julgamento é que se decidiu sobre a honra e a vida das 3 infelizes. E sobre a punição para o culpado, termina Nicodemos. E então? Então é natural, nós que votamos pela liberdade do homem e pela punição de Eleazar, fomos ameaçados e expulsos como injustos. Que tu dizes? E Jerusalém me causa arrepios, e que em Jerusalém o tumor mais fétido é o templo. Diz Jesus de modo lento e terrível e termina dizendo: E de dizer isso aos do templo. E Gamaliel que diz? Pergunta Lázaro. Ele mal ouviu a narração do fato, cobriu o rosto e saiu dizendo: Que venha logo o novo Sansão para matar os filisteus corruptos. Ele falou bem. E ele virá logo. Um silêncio. E dele não se falou? Pergunta Lázaro, mostrando Jesus. Oh, sim, antes de tudo, houve quem dissesse que tu chamaste de mesquinho o reino de Israel, e por isso fosse chamado de blasfemador e de sacrílego também, porque o reino de Israel é de Deus. Ah, sim, e que me foi dado pelo pontífice ao violador de uma virgem, ao emporcalhador do seu ministério? Respondei-me, de Jesus. Ele é filho do sumo sacerdote, porque é sempre Anás o verdadeiro rei lá dentro. Diz atemorizado da imponência de Jesus Joaquim, que o tem à sua frente alto, em pé e com o braço estendido. Sim, é o rei da corrupção. E quereis que eu não chame de mesquinho um reino no qual temos um tetrarca imundo e homicida,
um sumo pontífice cúmplice de um violador e de um assassino. Talvez a menina se tenha matado, tenha morrido de dor. Sussurra Eleazar. Deve ser outro Eleazar, né? Não é o mesmo, né? Deve ter dois Eleazar, né? Eleazar de Anás. Tem o Eleazar de Anás, que é o que violou a menina. E tem esse Eleazar que é outro. Só pode ser assim, né? Sempre terá sido assassinada por seu violador. E agora não se está arranjando uma terceira vítima no parente que está aprisionado para que não possa falar. E não se profana o altar aproximando-se dele com tantos delitos. E a justiça não está sendo sufocada ao imporem nele silêncio ao justo do sinédrio, que já são tão raros. Sim, que venha logo o novo Sansão e derrube o edifício profanado, e acabe com ele para ser restaurado. Eu, com vômitos por causa das náuseas que sinto, não somente chamo de mesquinho a este infeliz reino, mas me afasto do seu coração apodrecido, cheio de delitos sem nome, espelunca de Satanás. Eu me vou, não por medo da morte, mas por enquanto. Ainda vou indo, porque não chegou a minha hora, e eu não dou pérolas aos porcos de Israel, mas as levo para os humildes espalhados pelos tugúrios, pelos montes, pelos vales dos lugarejos pobres. Nesses lugares ainda se sabe crer e amar quando há quem o ensine. Nos lugares onde há espíritos sob vestes rústicas, enquanto que as túnicas e os mantos sagrados e mais ainda o efode e o racional estão servindo para cobrir imundas carniças e para esconder armas homicidas. Dizeres que em nome do verdadeiro Deus eu os reservo para sua condenação e como um novo Miguel os expulso do paraíso para sempre. Os que quiserem ser deuses, mas são demônios. Não há necessidade que estejam mortos para serem julgados. Já o estão e sem remissão. Os vistosos sineditas e fariseus parecem ter ficado pequeninos de tanto que eles se encolheram a um canto diante da ira terrível do Cristo, que parece, ao contrário, tornar-se um gigante de tão fulgurantes que estão seus olhos e violentos os seus gestos. Lázaro geme. Jesus, Jesus, Jesus! Jesus o ouve, mudando de tom e de aspecto, lhe disse: que tens, meu amigo? Oh, não fiques terrível assim. Não és mais quem eras. Como ter esperança na misericórdia se te mostras assim tão irado e terrível? E, no entanto, é assim, mais ainda, que eu estarei quando for julgar as 12 tribos de Israel. Mas cria coragem, Lázaro. Quem crê no Cristo já está julgado. E ele se assenta de novo. Um silêncio, finalmente, João pergunta: e nós, por termos preferido impropérios, em vez de mentir contra a justiça, como seremos julgados? Com justiça. Perseverai e chegareis aonde Lázaro já está, na amizade de Deus. Levantam-se. Mestre, nós vamos nos retirar. A paz esteja contigo e com Lázaro. A paz esteja convosco. Que isso que foi dito fique aqui, suplicam muitos. Não temais, ide. Deus vos guie em todos os vossos atos. Eles saem, ficam sozinhos, Jesus e Lázaro. Pouco depois este diz: que horror! Sim, que horror, Lázaro. Eu vou preparar a partida de Jerusalém. Serei teu hóspede em Betânia até o fim dos ázimos. E sai. E assim termina a visão Fiat.